Bom dia. Bom dia, Vânia. Bom dia, William. Vamos dar continuidade aqui. A gente iniciou aí o estelionato, né? Estelionatos e outras fraudes, né? Na aula passada. Então, a gente já caminhou bastante nessa apostila também. Já vamos entrar na parte de exercícios, né? A gente está na página 41, né? 41, não, 40 e... Não, aqui, ó. 48. Fazer exercício. Então, a gente viu vários tipos de estelionato, fomos até o estelionato previdenciário. Só voltar aqui rapidamente, a gente já tinha visto, né? Essa apostila toda, esse material todo é dos crimes contra o patrimônio. Então, a gente já tinha visto o furto, o roubo, a extorsão, né? Vimos da usurpação, do dano, da apropriação indébita, do estelionato e outras fraudes. Então, é bem grande, que é a parte de estelionato. A gente viu o estelionato previdenciário, e é daqui em diante que a gente vai ver hoje. Duplicata simulada, abuso de incapazes, induzimento à especulação, fraude no comércio e outras fraudes. Fraudes ou abusos na fundação ou administração de sociedade por ações, emissão irregular de conhecimento de depósito de warrant ou fraude de execução. E depois ainda tem mais dois crimes, da receptação e dos crimes patrimoniais e crimes hediondos. Aí depois entram dispositivos legais, a gente não vai ler, né? A gente já passa direto para as súmulas da STF e STJ, jurisprudência e vai para os exercícios. Então, faltando aí um pouquinho para caminhar, mas já caminhamos bastante. Vamos direto aí lá para o 49. Então, duplicata simulada. O que é duplicata simulada? Ainda é da parte do estelionato, né? Os crimes de estelionato. Então, artigo 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponde à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado. Pena de detenção de 2 anos a 4 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicados. Aqui se pune a conduta daquele que emite fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponde à realidade. O sujeito ativo será aquele que emite o título em desconformidade com a realidade. O sujeito passivo será o sacado, quando aceita o título de boa-fé, ou o tomador, que é aquele que desconta a duplicata. Como esta redação foi dada pela Lei 8.137 de 1990, excluindo a menção anterior a expedir ou aceitar duplicata que não corresponda juntamente com a fatura respectiva à venda efetiva de bens ou uma real prestação de serviço, parte da doutrina entendeu que a emissão de duplicata fria passou a ser fato atípico. Entretanto, a maioria da doutrina do STF entendem que a emissão de duplicata fria não é fato atípico. Deixa eu botar aqui, deixa eu fazer aqui. Pois se a lei pune a conduta daquele que emite uma duplicata em desacordo parcial com a realidade, com muita razão este tipo penal pune aquele que emite uma duplicata em completo desacordo com a realidade. O limite subjetivo é o dolo, não existindo a forma culposa. O crime se consuma com a mera emissão do título, não sendo necessária sua colocação em circulação. Logo, mais dispensável ainda a efetiva obtenção da vantagem. A tentativa é possível. Parágrafo único. Traz uma forma equiparada, que é aquela que a pessoa que falsifica ou adultera o livro de registro duplicados. Embora seja um crime de falsidade, a lei decidiu por bem colocá-lo no título relativo aos crimes do patrimônio. O sujeito passivo aqui é o Estado. O que é isso aqui, esse crime aqui? Não sei se vocês sabem, na área comercial, quando você vende, você emite um documento que a gente chama de duplicata. Você tem a nota fiscal, que é bem parecida, né? A nota fiscal você entrega para o comprador, e você tem a duplicata, que é, na realidade, vamos dizer assim, um espelho da sua venda, né? Um espelho da sua venda. Mas, então, para que a pessoa vá adulterar uma duplicata? É porque essa duplicata você pode ir no banco e sacar ela. Sacar o quê? É antecipação, que a gente chama de duplicata. Ou seja, você pode simplesmente pegar, tipo, ó, eu vendi aqui 100 mil à vista e 100 mil a prazo.
100 mil à vista você já recebeu, mas 100 mil a prazo que você vai receber da duplicata, você pode ir no banco e dizer banco a banco, né? Me antecipa essas duplicatas aí, e aí o banco vai estipular uma taxa de juros. Dizer, olha, desses 100 mil reais, eu te dou 80, 85, e aí quando essas pessoas pagarem, 100 mil vem para mim, vem para a conta do banco. E aí você pega esses 85 mil, porque na realidade não existe essa venda. Porque na realidade a duplicata é feita a partir da venda, né? Quando você faz uma venda, você pode emitir uma nota fiscal e pode emitir a duplicata. Hoje as duplicatas são eletrônicas, né? Não é mais um papel, você não imprime um papel, são tudo eletrônicos. Então você pode descontar esse duplicado. Então, na verdade, o que ele está falando aqui é que você não pode falsificar, né? Fez a alteração lá, ou na quantidade, né? Ou no valor. Ou seja, porque provavelmente quando você faz isso, você quer fazer alguma coisa, né? Algum estelionato. Ou você quer deixar de pagar menos tributo, né? Quer deixar de pagar tributo, ou você quer ir no banco fazer um desconto de duplicado, tem alguma coisa aí. Enfim, é um documento que você não pode adulterar, né? Tipo um documento fiscal, não é um documento fiscal, mas é como se fosse um documento que comprova as vendas. Né? Você chegar lá, o fiscal chegar lá, você tem que mostrar isso. Se estiver errado, cometeu crime. Vamos pro próximo. 6.4, abuso de incapazes. Deixa eu grifar esse aqui que a gente já viu. 6.4, abuso de incapaz, artigo 173 do Código Penal. Artigo 173, abusar em proveito próprio alheio da necessidade, paixão ou inexperiência de menor ou da alienação ou debilidade mental de outro. Desculpa, induzindo qualquer deles na prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou terceiro. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. O que é isso aqui? Vamos ver a explicação. Tutela-se aqui o patrimônio destas pessoas que possuem uma fragilidade maior, ou seja, que estão mais vulneráveis a serem enganadas. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, mas o sujeito passivo só poderá ser uma das pessoas descritas no caput do artigo, ou seja, pessoa menor ou com deficiência mental. Na verdade, aqui não há propriamente uma fraude, mas abuso de uma condição de vulnerabilidade, sendo, portanto, dispensável o emprego de algum meio ardiloso, pois a vítima é bastante vulnerável. O elemento subjetivo, mais uma vez, é o dolo, não havendo forma culposa. A lei não exclui a possibilidade do dolo eventual, pois o crime se consuma com a prática do ato pela vítima, pouco importando se o agente ofere o proveito ou se a vítima venha a ter efetivo prejuízo. Isso aqui é o estelionatário, né? A gente está falando aqui tudo de estelionatário, né? Os crimes de estelionato. Então, isso aí está bem claro, né? Abusar em proveito próprio alheio da necessidade, paixão ou inexperiência de menor, então, ou seja, né, a pessoa usou uma pessoa menor de idade, ou alienação, isso aqui é alienada, deixa eu verificar aqui, alienada, ou debilidade mental, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível a produzir efeitos jurídicos, ou seja, pedir para a pessoa sacar, depositar, comprar, fazer qualquer coisa, em prejuízo próprio de terceiro. Pode pegar e dizer, vai ali com esse cartão, compra isso aqui para mim, faz, sei lá, milhões de formas que você pode, né, utilizar essas pessoas, né, eventualmente, que têm deficiência mental para fazer algum estelionato. Né? Vamos aqui, 6.5, induzimento à especulação, artigo 174. Abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência, vou botar aqui, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outro, induzindo a prática de jogo, ou aposta, ou a especulação com títulos de mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa, ou seja, ruinosa vai dar ruim, né? Ruinosa não vai dar certo, vai dar errado. Reclusão de 1 a 3 anos de multa. Aqui temos o crime no qual também é abuso de uma condição de vulnerabilidade da vítima.
O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, desde que se enquadre numa das características estabelecidas. Pessoa inexperiente, mentalmente inferior. A conduta é muito similar à anterior, com a diferença de que aqui o agente não induz a vítima a praticar ato jurídico, mas induz a praticar jogo de aposta. Isso aqui é aqueles, não sei se vocês já viram, essa parte aqui de induzir a jogo, é aqueles estelionatários que anda com... Não estou dizendo que todo mundo que aparece com aquilo é estelionatário, mas não sei se vocês já viram um pessoal que anda com jogos de Mega Sena já feito, chega ali, e cara, vamos fazer Mega Sena, vamos fazer Mega Sena. Tá vendo aqueles papéis ali, é jogo, assim, é falsificado, aquele ticket da Mega Sena, da Loto, Lotomania, né, e alguns... Eu já vi isso aí. Não tem, já até passou aquele sorteio. Então é um tipo penal específico, né? Tem gente que é sério, né? Que é facilitar a vida da pessoa e não precisa pegar fila lá na lotérica, não. Tá aqui, ó. Compra esse jogo meu, compra esse bolão meu. Mas tem uns que, na verdade, estão fazendo estelionato. Tem uns casos que eu já vi aqui em Brasília, eu acho que eu vi na imprensa, que chega outras pessoas mais idosas e fala o seguinte, ó, eu recebi o prêmio, eu não sei como essas pessoas caem, né? E conta uma história assim, eu recebi o prêmio, não sei como sacar. Aqui, ó, o jogo tá sorteado e eu não sei como sacar isso aqui e finge que é uma pessoa carente, essas coisas todas. E a pessoa, na ganância, acaba caindo no estelionato. Então vamos fazer o seguinte, a senhora me dá R$1.000, a senhora saca esse prêmio aqui para a senhora. A pessoa falou para mim que esse prêmio é R$10.000. É só ir lá na lotérica, só conferir, não sei o que, enrola a pessoa. A pessoa dá R$1.000 para a pessoa achando que vai sacar na lotérica 10.000 da pessoa humilde lá aqui. Chegar lá, nem existe o jogo, não é nada. Às vezes quer dar uma desperta, acaba, né? Na verdade, a maioria dos estelionatos sempre é assim, né? Estelionato é sempre nessa situação. A pessoa, ela pensa que está se dando bem, quando na verdade ela está sendo enganada, né? Porque o estelionatário, ele sempre te vende uma vantagem que não existe e aí você vai e acaba caindo, né? É a natureza humana. Vamos continuar aqui, vamos ver o que ele fala mais desse 174. A conduta, o original do estelionato é 171. E aí o 172, 173, 174 são tipos específicos de estelionato, né? Será que é por isso que o número 171, quando a pessoa diz 171, é porque a pessoa né? O Mentirosa, estelionatário. né? É o Já ouviu falar esse principal. termo? Esse cara é maior 171. É porque o 171 é o artigo do estelionato genérico. Qualquer coisa que você fizer, que você enganou uma pessoa, você cometeu 171. E agora a gente está 172, 173, 174, pegando os tipos específicos de estelionato. Esse aqui é o estelionato de induzimento à especulação, entendeu? Vamos ver aqui o que ele fala mais no 74. A conduta é muito similar à anterior, com a diferença de que aqui o agente não induz a vítima a praticar ato jurídico, mas induz a prática de jogo ou aposta, ou a especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação será ruinosa. O elemento subjetivo exigido é o dolo, com a finalidade especial de agir, consistente na intenção, né, com a intenção de obter o proveito próprio ali. Quando a lei fala em devendo saber, estabelece uma espécie de dolo eventual, em relação à possibilidade de a operação a qual a vítima foi induzida a ser ruinosa. O crime se consuma com a prática do jogo, aposta ou com a especulação, independentemente da obtenção do proveito do infrator. A tentativa é plenamente possível. Fraude no comércio. Essa aqui também é clássica de estelionatário, né? Fraudar no comércio. Vamos lá. Enganar no exercício da atividade comercial o adquirente ou consumidor, vendendo como verdadeira mercadoria falsificada ou deteriorada, entregando uma mercadoria por outro. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Alterar em obra, que ele fala aí,
Quer falar? O verbo principal, no caso desse artigo, é enganar, né? Que a gente tem que observar sempre essas coisas, né? Sempre é, porque ele sempre coloca o verbo. Então, você enganar no exercício da atividade comercial, o adquirente ou o consumidor. Então, ele está aqui numa relação de compra e venda. Então, o estelionato, que o estelionatário está na posição de vendedor, e aí vem um adquirente ou um consumidor, e aí ele faz. E aí tem os seguintes tipos, né, que ele vai fazer. Ou vender uma coisa como verdadeira ou perfeita, né, mercadoria falsificada ou deteriorada. Ele vende uma coisa já sabendo que o nosso está quebrado, né, entregando uma mercadoria por outra. Ou seja, ele fala que vai vender uma coisa e entrega outra coisa. Depende da intenção de 6 meses. Entrega outro objeto ou um objeto parecido. Um objeto falsificado, né, um falsificador. Vamos lá, alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou peso de metal, ou substituir no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa, ou por outra de menor valor. Vender pedra falsa por verdadeira, vender como precioso metal ou de outra qualidade. É um cara que tem também esse aqui, né, que eu, assim, não na venda no comércio, mas lá em Belém tem muito isso. Você bordado lá no Ver o Peso, né, que é o centro lá de Belém, e aí vem umas pessoas, não, eu cheguei de Serra Pelada, não sei o quê, e não sei o quê, e mostra pra você uma pepita de ouro. Então, olha, isso aqui é uma pepita de ouro, isso aqui vale no mínimo aqui R$ 5.000, só que eu estou precisando, não tenho tempo de vender, tem que ir no Ourives para mandar derreter e fazer um cordão, e aí vai vender esse cordão R$ 2.000, R$ 3.000. Só preciso de 100, R$ 200, porque eu preciso pagar uma passagem, minha mulher está doente, meu filho não sei o quê. E aí você vai na onda e dá os 100, 200, R$ 300 naquela pedra, não é nada, não é nem ouro, não é? Ouro de tolo, já ouviu falar? É. Eu já comprei uma vez ouro de tolo, mas eu sabia que era ouro de tolo, não fui enganado, não. Vamos lá. Vamos ver o que as explicações aqui é 175. Aqui se busca telar a boa-fé nas relações comerciais, bem como o patrimônio daquele que for lesado. O sujeito ativo só pode ser aquele que exerça atividade comercial, que é o comerciante estelionatário, com habitualidade e profissionalismo, sendo sujeito passivo somente o consumidor adquirente. Parte da doutrina entende que este artigo foi revogado pela Lei 8.078 de 90, Código de Defesa do Consumidor, e Lei 8.137 de 90, crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. Entretanto, para a maioria da doutrina, ele continua em vigor e deve ser aplicado como norma geral. Havendo enquadramento em norma específica, ficará afastada a sua aplicação. A conduta pode ser praticada mediante a venda, somente nesta forma comercial, de mercadoria falsa ou deteriorada, desde que tenha sido informado ao comprador que se trata de mercadoria verdadeira ou perfeita. Isso aqui ele falou desde que se tratava verdadeira ou perfeita, a pessoa que vai na feira dos importados, né? Ela já sabe ali que as coisas em geral não são, como assim, originais. Aí depois ela pode querer também ir na delegacia dizer que comprou falsa, né? A não ser que a pessoa diga, olha, eu estou te vendendo uma coisa verdadeira, original. E depois você for lá e ver que é falsa, aí você pode processar a pessoa. Agora, grande parte das pessoas, quando vão nesses ambientes, tipo feira dos importados, já sabe que vai comprar produtos de má qualidade, né? Que não são os originais. Não vai comprar um tênis Nike, numa barraca daquela de tênis, por, sei lá, R$ 50, R$ 80, se o custo do tênis no shopping é R$ 500. Sim, não sei, pode ser original, não sei. Mas no shopping é R$ 500 um tênis daquele, 400. Como é que você vai lá comprar por R$ 50 o mesmo tênis Nike? Então você sabe que é uma falsificação ou foi fruto de roubo. Porque não, lógico, pode ser também a pessoa, né, não está pagando tributo, né? Pegou direto e está fazendo, na realidade, a venda sem recolher os tributos. Pode ser original, mas é fruto de uma situação que não é legal, legítima. Não estou falando aqui se o comerciante do shopping está cobrando muito caro e o outro poderia cobrar mais barato, mas estou dizendo assim, a situação fática é que você sabe
que não é uma coisa normal, né? Não está dentro da normalidade você comprar uma coisa que custa 500 por 50 reais, 10% do valor dela. Vamos lá, a conduta pode ser praticada mediante a venda somente desta forma comercial de mercadoria falsa adulterada, desde que tenha sido, né, informado ao comprador que se tratava de mercadoria verdadeira ou perfeita. Caso o consumidor saiba que se trata de mercadoria falsa ou com defeito, ou tenha pagado preço a menor, sabendo disso, não há crime, pois não houve lesão à boa-fé dos contratos, que é o caso lá da Feira dos Importados. Você já está pagando menor, você não foi lesado, você sabia que estava pagando menor, depois não pode querer qualidade, né? A segunda é aquela na qual o agente entrega uma mercadoria quando deveria entregar outra. O elemento subjetivo é somente o dolo, não a venda de forma culposa. O crime se consuma com a efetiva entrega ou a venda da mercadoria através da fraude sobre a vítima. A tentativa é admitida. Aqui, parágrafo 1º, prevê uma forma qualificada do delito, que ocorrerá na hipótese ali prevista, cuja pena será de 1 a 5 anos de multa, que é o parágrafo 1º aqui, ó. Alterar obra que lhe é encomendado, a qualidade, o peso do metal, que é o ourives, alguma coisa desse sentido. Já o parágrafo 2º é aplicável disposto no 155, parágrafo 2º. Isso aqui é o chamado furto qualificado. Você conhece a pessoa, né? Você tem acesso à situação, né? A casa, algumas coisas assim. É uma forma de... você abusou da boa-fé da pessoa. Já o artigo 2º, né, estabelece que se aplica o parágrafo 2º, né, o artigo, o disposto no parágrafo 1 do artigo 155, que nada mais é que a aplicação do privilégio referente à possibilidade de diminuição da pena, aplicação somente da multa, né, hipótese que o réu seja primário e a lesão seja de menor potencial ofensivo. Esse aqui. Outras fraudes. Vamos lá. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo 1. Somente se procede mediante representação, ou seja, o prejudicado tem que ir na delegacia e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Ou seja, pode dar o perdão aqui. Então, se você comer de graça no restaurante, se alojar, ou seja, entrar no hotel lá e se hospedar, utilizar de meio de transporte sem dispor de recursos, ou seja, pegar o Uber, táxi, sem efetuar o pagamento, a pena de 15 dias a 2 meses. Mas você pode, né, ser, vamos dizer assim, perdoado pelo juiz. Mas tem que ter representação. Vamos ver o que ele fala aqui. Aqui se pune uma conduta daquele que se alimenta, se hospeda ou toma transporte, cujo pagamento deva se dar ao final do serviço, mas que não dispõe de recursos para pagar. O crime é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, o sujeito passivo também poderá ser qualquer pessoa. A expressão restaurante, hotel deve ser interpretada de maneira extensiva, de forma a abarcar motéis, pousadas, lanchonetes, bares. Cuidado! O agente não deve dispor de recursos necessários. Caso o agente disponha dos recursos e recuse a pagar por algum motivo, exemplo, má prestação do serviço, não há crime. Na verdade, ainda que o agente não possua nenhum motivo justo, apenas se negando ao pagamento, não há crime, desde que se tenha recursos para tal. Mas o que fazer se o agente não quiser pagar? O que resta é mover uma ação civil para a cobrança dos valores devidos e nada mais. É o caso da pessoa que não quer pagar, mas não é porque ela não tem dinheiro. Porque ela não gostou do serviço, acha que foi mal prestado, e aí não é um caso penal, é um caso civil, né? Só tinha dinheiro, só não quis pagar. E aí você vai processar no âmbito civil. O elemento subjetivo exigido é o dolo. Não se admitir da forma culposa. Se há erro sobre um dos elementos do tipo, como sabemos, não há crime. Portanto, se o agente utiliza os serviços acreditando possuir os recursos e ao final verifica que teve sua carteira furtada ou que deixou cair o dinheiro na rua, não praticou crime. Ou seja, uma coisa é você ir lá, usar o serviço e descobrir depois que não tem dinheiro. Outra coisa, que é o que a gente está estudando aqui, são os tipos de estelionato.
Outra coisa é o estelionatário, ele já vai se alimentar, já vai se hospedar sabendo que ele não vai ter dinheiro. Então é o estelionato, tem que ter esse dolo. Eu vou utilizar aqueles serviços, né? Vou utilizar daquela prestação de serviço do bar, do restaurante, do hotel, sabendo que eu não tenho dinheiro. Aí é o caso do estelionatário clássico, né? Outra coisa, eu vou lá e depois eu perco a carteira. Aí também não é crime. A, a consumação é controvertida, mas a maioria da doutrina entende que o crime é formal, consumando-se com a mera realização das condutas, independentemente de haver prejuízo ou do pagamento posterior da conduta. Isso é bem importante. Ou do pagamento, seja, ainda que você pague, você cometeu estelionato. No entanto, há posições contrárias, a tentativa é admissível. A ação penal é pública, condicionada à representação, ou seja, o dono do bar, do restaurante tem que ir lá, e o juiz pode conceder o perdão judicial, nos termos do parágrafo único. Fraudes ou abusos, né, na fundação ou administração de sociedades por ações. Isso aqui é 177. Fraudes ou abusos na fundação ou na administração de sociedades por ações, ou seja, fraude na empresa. Promover a fundação de sociedades por ações fazendo em prospecto ou em comunicação ao público ou assembleia afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente o fato a ela relativo. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena se o fato não constitui crime contra a economia popular. Incorre na mesma pena se o fato não constitui crime contra a economia popular nas seguintes situações. Inciso 1º. O diretor, o gerente ou fiscal da sociedade por ações que em prospecto, relatório, parecer, balanço, comunicação pública, assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativos. O diretor, o gerente ou fiscal que promove qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. O diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa em proveito próprio de terceiros dos bens ou haveres sociais sem prévia autorização da Assembleia Geral. O diretor ou o gerente que compra ou vende por conta da sociedade ações por ela emitidas, salvo quando a lei permite. O diretor ou gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade. O diretor ou gerente que, na falta de balanço em desacordo com este ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos. O diretor ou gerente ou fiscal que, por interposta pessoa ou conuiada com a acionista, consegue aprovação de contas ou parecer. O liquidante nos casos do inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 7. São esses daqui. Pulando 5 aqui. Vamos lá. 9. A representante. O representante da sociedade anônima estrangeira autoriza a funcionar no país que pratica os atos mencionados no 1 e 2 ou dá falsa informação ao governo. Para o seguinte, incorre na mesma pena de detenção de 6 meses a 2 anos de mútuo acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outro, negocia o voto nas deliberações das assembleias. Esse caso aqui é o típico caso de você ter, isso aqui ocorre muito no mercado de capitais. O mercado de capitais é bolsa de valores. Você coloca a sua empresa para vender ações na bolsa, né, e você tem várias pessoas que investem em você e você faz uma dessas fraudes aqui, né, que a gente acabou de ler. E aí é o tipo caso mais de fraude no sistema financeiro, na Comissão de Valores Imobiliários ou no mercado de ações. Vamos ver o que ele fala aqui para a gente. A conduta prevista no caput deste artigo visa proteger o patrimônio e boa-fé dos futuros sócios da sociedade por ações. O sujeito ativo somente pode ser sócio fundador da sociedade por ações. O sujeito passivo poderá ser qualquer pessoa. A conduta é a de fazer afirmação falsa ou ocultar fraudulentamente fato relativo à sociedade por ações a ser constituída. Portanto, são duas as condutas incriminadas no tipo penal do caput.
O elemento subjetivo exigido é somente o dolo, não se admitindo a forma culposa. O crime se consuma com a mera realização das condutas, crime formal, sendo irrelevante a efetiva ocorrência de prejuízo. A tentativa é admissível somente na forma comissiva, fazer declaração falsa. O preceito secundário é aquele que prevê a sanção penal, diz que só haverá crime se o fato não constituir crime contra a economia popular. Na verdade, a doutrina entende que os crimes contra a economia popular tutelam a coletividade. As boas práticas na economia como direito de todos nós, e, portanto, o crime que afetasse pessoas incertas e indeterminadas seria crime contra a economia popular, e aquele que lesasse pessoas certas e determinadas seria este crime contra o patrimônio. O parágrafo 1º prevê as formas equiparadas, que não se refere mais à fundação da sociedade, por ações, mas à administração. Naquelas hipóteses, sendo uma figura equiparada ao caput, aplicam-se as mesmas penas. Parágrafo 2º, por sua vez, trata da conduta de acionistas que negocia seu voto nas assembleias com a finalidade de obter vantagem para si ou para outro. É a necessidade aqui do dolo específico, referente à intenção de obter vantagem através da negociação do seu voto. Não explicou muito, mas detalhou um pouco mais. É o crime mais mesmo da área do sistema financeiro, fraude no sistema financeiro. Sistema financeiro não, no mercado de ações. Eu vi um caso só desse aqui um dia desse, mas acho que foi fora. Foi a pessoa que montou uma empresa dizendo que tinha um produto, uma startup. Startups são empresas de tecnologias que inventam softwares, aplicativos. E a pessoa falou que tinha inventado um negócio revolucionário, né? Que era, eu acho que era inclusive de exames na área sanguínea, né? No sangue. Que faria exames mais rápido, que veria alguns testes que hoje não são vistos no sangue, enfim, era uma coisa revolucionária. Ela montou a empresa, fez, né, a constituição da sociedade, recebeu vários investidores. E depois foi descoberto que era tudo mentira, né? Tudo formação falsa que ela tinha passado para os investidores, que é aqui, ó. Promover a fundação da sociedade, né? Fazendo prospecto ou comunicação ao público, assembleia e afirmação falsa sobre a constituição da sociedade. Ou seja, ela fez uma afirmação falsa, falou um bocado de coisa, mas na verdade o que ela queria era investidor. Ela achava que depois que tivesse a grana ia conseguir fazer tudo o que ela estava prometendo, que na verdade ela nem tinha ainda. E logicamente não conseguiu também. Artigo 178. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant. Emitir conhecimento de depósito ou warrant em desacordo com a disposição legal. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. O que é isso aqui? O crime é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Sujeito passivo será o endossatário do título, que ignora sua natureza de título emitido ilegalmente. O conhecimento de depósito e o warrant são títulos emitidos por donos de estabelecimentos de guarda de mercadorias, geralmente dos armazéns gerais, quando uma mercadoria é deixada no estabelecimento de forma que este título é responsável dos bens ali deixados, podendo ser negociado pelo depositante no mercado, pois possui valor econômico. A conduta é o de emitir, ou seja, pôr em circulação o título sem as formalidades legais. Trata-se de norma penal em branco, pois deve ser complementada por outras normas. O elemento subjetivo exigido é o dolo, direto ou eventual. O crime se consuma com a mera emissão do conhecimento de depósito, ou warrant, não importando se há ou não prejuízo a terceiros. A tentativa não é admitida, eis que o crime é unissubsistente, ou seja, tem só uma forma, você emitir. Tem como você tentar emitir. Esse aqui enfim, aqui eu não sei onde é que fica aqui, mas por exemplo, lá o pessoal que é de Minas Gerais, sul de Minas, tem muito isso, armazéns gerais. Né? Tem muita, como a gente chama, fazendas, né? Fazendas médias de café, que você não tenha o próprio armazém, né? Para você plantar a maior quantidade possível de grãos. E aí você colhe aquele café e deposita no armazém. E aí você emite dizendo, ó, depositei tantas toneladas de café naquele armazém.
E aí esse valor, esse documento, que é o warrant ou depósito, né? Documento de depósito, você pode ir no mercado. O mercado que eu estou falando é bolsa de valores, né? De mercados futuros, de mercadorias, bolsa de mercadorias, e vender esse título. Né? Dizer, olha, eu tenho tanto lá de café, a pessoa, tudo bem, eu quero esse café, te compro e só vou tirar ele daqui a um ano, só vou vender ele daqui a um ano. Se a pessoa fraudar isso aí, logicamente ela está vendendo um produto que não existe, né? Uma mercadoria que diz que tem 10 toneladas, na verdade só depositou 5, fraudou, né, o documento de depósito. Mas aí tem toda uma, assim, uma possibilidade, né, porque esses documentos eu nunca vi direito, mas tem que ter todo um aval do depósito. Não sei como é que a pessoa consegue fraudar isso, só se for em conluio com o dono do depósito, né? Para ganhar dinheiro. Mas um dia desse eu vi também na imprensa um negócio desse, apareceu lá no sul de Minas, que é onde tem muita venda de café, que a pessoa se enrolou também, o dono do depósito. Saiu emitindo aí, pegando dinheiro de todo mundo, depois foi ver, tinha um prejuízo de mais de 30 milhões na praça. Fraude e execução. Eu acho que esse aqui é o último crime de fraude. Esse aqui é 179. A gente começou no 171, que é o clássico, e já chegou a 179. Fraude e execução. Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Parágrafo único. Somente procede mediante queixa. Desculpa. O que é execução? Execução é o seguinte. Quando ele fala execução, vocês vão ouvir muito isso na área do direito. Estou fazendo uma ação de execução. O que é execução? Execução é o seguinte. Eu processo o William, né? O William, sei lá, me deve, sei lá, por algum motivo, não é que me deve, entrei numa ação contra ele porque bateu meu carro, destruiu alguma coisa minha, né? Eu vou para uma ação que é chamada de ação de conhecimento. Discutir o direito, se eu tenho ou não direito sobre o que ele me prejudicou. Aí o juiz vai lá e, tudo bem, você vai ter que pagar para o Edivan X reais, né? 200x reais, 300x reais. Aí o William diz, não tenho dinheiro para pagar. Não vou pagar, não tenho dinheiro para pagar. Devo, não nego, mas pago quando puder. Aí eu entro com uma ação de execução. O que é essa ação de execução? Ação de execução é, tudo bem, você não quer me pagar espontaneamente, está dizendo que não tem dinheiro vivo, eu vou executar você. E aí o juiz vai abrir uma ação, quer dizer, eu vou propor uma ação de execução, e nessa ação o juiz vai mandar penhorar, pegar objetos dele, ver a conta corrente, o próprio juiz vai verificar se realmente não tem como pagar, vai executar ele. Isso é a chamada execução. Então, esse crime aqui é você fraudar essa ação que está contra você, né? Pode ser uma ação de execução que veio de uma ação de conhecimento de um direito que a pessoa tinha contra você, ou pode ser direto uma ação de execução, que às vezes você não precisa passar pelo conhecimento. O que é isso aí? Por exemplo, você tem, não sei se você já ouviram falar, você tem alguns documentos que chamam, isso aqui tem natureza de título executivo. O que é natureza de título executivo? Por exemplo, não sei se vocês sabem, quando você vai fazer alguma coisa com alguém, a pessoa às vezes pede para você, assina essa duplicata aqui, né? Assina essa tem uma outra também que o pessoal pede para a gente assinar, eu acho que é esqueci agora o nome dela, são títulos de crédito, esqueci agora o outro. O cheque é um também, mas tem uma outra, duplicata, me esqueci o nome da outra, acho que é duplicata, tem uma outra aí. Tem uma outra que também é uma amarelinha, assim, né? Você compra até na papelaria, né? Ela vem amarelinha, um negócio bem retangular, amarelinho, que você também não preenche aqui e assina. Ou seja, nota promissória? Nota promissória. Então, esses documentos, eles são chamados títulos executivos. Significa o seguinte, a partir do momento que você assina uma promissória para alguém,
essa pessoa ela não vai no juizado dizer se ela tem direito ou não. Ela já entra direto com uma ação de execução, porque você já se prometeu com essa nota de pagar ela. Você já reconheceu que tem essa dívida com ela. Então, existem alguns documentos que a gente chama, quando vocês ouviram falar, isso aqui é título executivo. Significa o seguinte, não vai passar pelo processo no juiz para dizer se você tem ou não o direito de pagar aquilo, ou deve ou não aquilo. A pessoa que tem aquele documento que você assinou, ela já executa direto você, já entra com a ação para executar você. E aí a fraude de execução é isso aqui que a gente está vendo. É a pessoa que, quando sabe que o oficial de justiça vai vir atrás dela, o que é que ela começa a fazer? Ela começa a alienar, o termo alienar é vender, começa a vender as coisas, né? Começa a Inventar destruir, dívida, simular dívida, né? simular dívida, dizer, não, na verdade, assim, isso aqui está aqui, mas isso aqui eu vou pagar tal coisa, entendeu? Então, começa a fazer essa fraude para que ela não pague a que ela deve. Então, vamos ver aqui o que ele explica aqui, esse último crime aqui, fraude de execução. Aqui se pune a conduta daquele que deliberadamente se desfaz de seus bens, seja alienando-os, desviando-os, destruindo-os ou danificando-os com a finalidade de frustrar a satisfação do crédito que está sendo cobrado em sede de execução, ou seja, ele não quer pagar quem lhe deve, quer enrolar. A conduta pode ser praticada ainda na modalidade de simulação de dívidas, ou seja, ele inventa dívidas só para dizer que não pode pagar você porque tem que pagar outro, né? O sujeito ativo é o devedor que está sendo executado. O sujeito passivo será o credor prejudicado na satisfação do seu crédito. O elemento subjetivo exigido é o dolo, consistente na vontade de se desfazer dos seus bens ou simular dívidas, com a finalidade de frustrar a solvência do seu crédito. Às vezes ele faz alienação falsa, né? Como é assim alienação falsa? Ele finge que vende alguma coisa, doa, faz doação, mas na verdade ele não está doando, né? Ele só quer tirar do nome dele para que ele não venha a ser, né? Perder aquele bem, passa por nome de parente, essas coisas todas, para justamente não ter que vender o carro, sei lá, casa, essas coisas todas, né? Não ser executado, né? Não ser... Na verdade, ele não vai ser vendido, né? Vai para leilão. Então, ele acaba fazendo alienações falsas também. Essa alienação precisa ser uma venda. Às vezes, ele faz uma doação só para... Não, isso aqui não é meu, a gente tinha doado. O crime se consuma quando o agente pratica efetivamente o ato de alienação, destruição do bem ou simula a existência de dívidas, não importando se há ou não efetivo prejuízo. Cuidado. Vamos ver aqui, cuidado. Este crime só poderá ser praticado se já estiver em curso a ação no juízo civil e se já tiver sido o devedor citado. Ou seja, esse crime aqui só existe se você tiver sido executado. Se a pessoa estiver me cobrando, tem que ter uma ação de execução. Execução é um termo jurídico. Tem que ter uma ação de execução. Significa o seguinte, se eu estou naquela situação com o William, né? O William ganhou a ação. Eu ganhei a ação, na verdade, eu ganhei a ação. Ganhei, simplesmente ganhei. O William vai ter que me pagar 200 de dinheiro para mim. Eu vou lá, William, ganhei a ação, quero que você me pague 200 de dinheiro. Aí o William falou, não vou pagar. E eu não abro a ação de execução e o William vai lá e vende o bem, eu não posso ainda dizer que ele cometeu esse crime, porque tem que ter a ação de execução, né? Se eu perdi a ação e ainda ninguém está me cobrando, não tem uma ação de execução, começa a vender, vou vender meu carro, vou fazer aquilo, ainda não estou cometendo crime. Só cometo crime na hora que a pessoa entra com a ação de execução. Entrou com a ação de execução, a pessoa, opa, vou ser executada. Porque a ação de execução eu já sei que vão me cobrar. Tanto é que quando eu entro com a ação de execução, normalmente peço uma liminar para bloquear logo os bens. Bloqueia conta bancária, bloqueia a possibilidade de vender o carro. Faz isso é advogado cartório. Que faz ou... É o advogado. Advogado. O advogado pede. Né? O advogado já é uma estratégia, né? Para que o cliente receba seu... Né? A ação de execução... que for devido. A ação de execução nada mais é para que você não ocorra na justiça, como ocorria antigamente, que a gente chamava de ganhou, mas não levou. Às vezes você ganhava uma ação da justiça, trabalhista é mais normal isso.
Não é que é normal, mas na trabalhista tem muito isso. Aí você ganha uma ação trabalhista contra uma empresa, mas a empresa não tem nada, né? E aí como é que você faz? E a pessoa vai ter, e aí você tem que entrar com a ação de execução para vender as máquinas, vender o que for da empresa para pagar a sua ação trabalhista. Só que se a pessoa também, se a empresa mesmo assim não tiver nada, aí a ação de execução fica lá, bloqueia toda a vida da pessoa, né, do empresário, e não poder vender carros particulares, essas coisas todas. Porque, na realidade, a ação de execução ela vai ver tudo. Ela vai entrar da pessoa jurídica, mas também pode prender a pessoa física, né? Porque se a pessoa jurídica, se tiver uma desconsideração da personalidade jurídica, a pessoa física também vai pagar a conta do negócio. Então, tem isso também na ação de execução. O objetivo é resguardar para que a justiça não dê ganho de causa para você e você não receba nada. Isso é a justiça do trabalho ocorre muito, né? Às vezes as empresas, como já estão perto da falência, aí começa a dar o rolo das ações trabalhistas, vai ver, a empresa não tem mais nada, né? E às vezes não é que tem mais nada, não. É que às vezes a pessoa já fez essa fraude de execução antes de negócio da falência. O juiz consegue fazer essa desconsideração da personalidade jurídica. Mostrar que já foi vendido antes, já sabia que ia dar problema, começou a desfazer o patrimônio da empresa. A ação é penal privada, ou seja, a pessoa que se sentiu lesada tem que, né, ela mesma na delegacia denunciar. Vamos ver se vai dar para ver esse aqui. Esse aqui é o... Acho que dá tempo. Da receptação. Esse aqui é o famoso pessoa que compra, né, objeto sabendo que é fruto, né, de alguma atividade ilícita, né? Vamos ver aqui. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser fruto de crime, ou influir para que o terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Receptação qualificada. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor, à venda ou de qualquer forma utilizada em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial e industrial, coisa que deva ser produto de crime. Pena de reclusão de 3 a 8 anos. Aqui a pessoa bota para vender aquilo que ela recebeu sabendo que era furto, né? Que era, na verdade, evento de furto, de roubo. Isso também ocorre muito em algumas feiras, né? Feira do rolo. Bota ali para vender, sabendo que o negócio já é fruto de roubo. Equipara-se a atividade comercial para efeito do parágrafo anterior qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive exercício em residência. Ou seja, a pessoa mesmo vendendo em residência, considera-se que ela está fazendo o qualificado. Porque o qualificado aqui, ó, o normal. Eu só simplesmente comprei um celular, comprei um relógio, furto, normal, de roubo, fruto de roubo, de 1 a 4 anos. Agora, se eu comprei aquele celular que a pessoa furtou, né? E eu já, na realidade, compro aquilo com a intenção de vender aquele celular, aquele relógio, já muda de 1 a 4 para 3 a 8. Ou seja, você, na realidade, porque eu acho que a lei coloca esse vamos dizer assim, mais penoso. Porque se você é um comerciante que tem esse interesse, essa intenção de comprar frutos de roubos, você está incentivando as pessoas a roubarem, né? Porque se eu sei que tem um comprador certo para as coisas ilícitas que eu estou fazendo, você está me incentivando, porque eu sei que você vai botar lá para vender. Então, na verdade, por isso que é um pouco maior. Eu estou tentando entender porque é maior, né? Não sei se foi por causa disso que criou-se esse parágrafo aqui, mas dá a entender que é isso, né? Dá para entender que é isso mesmo, né? Se eu tenho quem compre de mim, eu vou sair roubando que nem doido e vou vender essas pessoas. Aí o dolo da pessoa já de comprar, sabendo que é furto também, de certa forma, ele está incentivando o cara à prática, né? Porque uma coisa Então, é você... Não estou protegendo... A majorante é uma qualificadora, né? Qualificadora, situação qualificada. Tá. Eu não estou dizendo que quem compra para uso próprio está certo. Eu estou dizendo que quem compra para uso próprio é menos danoso do que a pessoa que compra esses produtos furtados, roubados para vender. Porque se tornou uma atividade que vai
Eu não vou ficar comprando 10 celulares para meu uso próprio, ainda que seja barato. Agora, uma pessoa que faz disso uma venda, ela vai comprar 10, 20 celulares para vender. Vai vender mais barato, vai virar um comércio. E aí tem que ser maior para tentar evitar esse tipo de comportamento na sociedade. Equipar-se à atividade comercial, tanto é que pode ser qualquer coisa, mesmo vivendo em casa. Equipar-se à atividade comercial para o efeito parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e preço, ou pela condição a quem oferece, deve presumir-se ser obtido por atividade criminosa, de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas. Ou seja, isso aqui é o cara que não sabe se é roubo, mas está muito barato o negócio. Eu não sei que um celular custa R$ 2.000, ou o celular mais ruimzinho, R$ 1.000. A pessoa chega aqui me vendendo um smartphone por R$ 100. Assim, lógico, a pessoa pode estar no estado de necessidade, né? Ah, não, estou precisando, tal, pode ser, mas você sabe que pode ser, né? Pode ser fruto de um furto, de um roubo. Então você também é punido. Então tem que ter cuidado de comprar as coisas muito barato, porque na hora de apurar na delegacia, a delegada vai perguntar: você sabia que isso estava muito barato? A pessoa vai dizer: ah, sabia que era muito barato. Então você cometeu esse crime aí do parágrafo 3º, que é adquirir ou receber coisa que, por sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, ou pela condição de quem oferece. Seja, você já sabe como é que o pessoal chama aqui? O cara lá em Belém chama de, assim, o cara já é conhecido seu, né? Já tem um perfil, né? Pela condição de quem oferece. Você já sabe que o cara é aquele cara já de rolo. Então, você já tinha certeza que isso poderia ser furto, né? Ou roubo de alguma coisa. Parágrafo 4º. A receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveita a coisa. A receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de proveito da coisa. Isso aqui é o tipo caso da pessoa, da vítima, encontrar o objeto dela. Né? Encontrei o objeto dela. Roubou minha bicicleta, roubou, sei lá, meu computador. Por algum motivo eu encontrei minha bicicleta lá. Ah, a pessoa, não, mas eu não roubei. Realmente, eu vi que, assim, olhando, não foi você que me roubou, mas essa bicicleta é minha. Consigo comprovar, tem nota fiscal. E normalmente a pessoa não quer entregar o assaltante para não ficar devendo. Ainda assim, você vai ser punido pelo crime de receptação, ainda que eu não consiga punir o autor. Né? Você não sabe quem foi, comprou numa feira, na feira do rolo. Então, esse é o parágrafo 4º. Aqui, ó, a receptação é punível ainda que desconhecido o autor. Ou seja, não sei quem foi que eu roubou, só sei que eu comprei, mas você comprou e o dono não é você. Então, você vai punir mesmo assim, mesmo que você não precisa punir quem assaltou para punir o receptador. Aí você vai punir só o receptador, não consegue punir o autor do crime, né? Na bicicleta, algum objeto. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, né, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa, aplicando-se o disposto no parágrafo 2º do 155. É o primário, pequeno valor, você vai dar o perdão judicial. Primeira vez que a pessoa fez, né? Não sabia, comprou muito barato, né? Sabia que não dá para comprar um celular desse de R$ 3.000 por R$ 50, mas aí o juiz, tendo ele réu primário, consegue dar o perdão judicial. Tratando-se de bens de patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, do município, da autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária, serviço público, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Ou seja, se o bem é fruto de órgão público, né, a pessoa roubou de um órgão público, um computador, o que for, e aí você receptou, é em dobro a pena da receptação. Artigo 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com a finalidade de produção ou comercialização semovente. Semovente é
boi, cabrito, vaca, cavalo, domesticável, né? De produção, isso aqui é de produção. De produção, então, é boi e vaca. Ou pode ser o cavalo também de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deva saber ser produto de crime, de 2 a 5 anos. Isso daqui é o pessoal que compra carne mais barata aí nos interiorzão, né? O quilo da carne do filé tá R$20, o cara chega a vender a R$1 o quilo da picanha, tá alguma coisa errada, né? Esse boi foi roubado em algum lugar, então você também acaba sendo punido por receptação aí desse material. Não vamos entrar na explicação, a gente entra na próxima aula na explicação, porque não vai dar tempo aqui, já é 7h50 no meu relógio aqui. Ok. E eu vou ter que ir para a igreja daqui a pouco. E tem que adiantar aqui. A gente sai daqui, a gente mora um pouco distante, então tem que sair daqui no máximo 9h15, 9 horas. Então, tomar café, tem que fazer um bocado de coisa aí dentro de 1 hora. E aí, pior que é, aqui em casa é minha esposa e minha filha, então a demora para se aprontar eu tenho que acelerar. Bora, tem que ir. Vamos lá, deixa eu só parar aqui.